e 35 minutos. Bem, eu sou Rômulo Capelo Teixeira, médico, né, 40 anos de formato, faço clínica e medicina do esporte e atual presidente da SOMERG. Então, doutora Isabela, é uma satisfação muito grande de recebê-la aqui na nossa SOMERG, pelo carinho e pelas mãos aí trazidas pela nossa querida colega doutora Célia, da nossa diretora científica da SOMERG. Eu quero agradecer a todos os diretores da SOMERG que estão aqui presentes, como também todos os colegas da SOMEI, que é a Associação Médica da Ilha do Governador, né, com anos e anos aí de um belíssimo trabalho de atuação na área de saúde, não só da ilha, como da cidade do Rio de Janeiro, e também da nossa a Associação Médica da Barra da Tijuca, né, a AMB Barra, que a doutora Célia é presidente, eu sou presidente também da SOMEI, né? Então, É, uma satisfação muito grande que a gente gosta do processo associativo, valorizamos e achamos que é o que há de melhor. Nesse momento, antes de passar a palavra para a doutora Célia e para a senhora também, eu quero pedir para a nossa assessora, secretária jurídica, né, executiva, né, a Simone, para que ela passe duas comunicações que nós temos que fazer a todos os nossos associados e também para a senhora ter essa belíssima ciência aqui da nossa SOMED. Então, eu vou pedir atenção a todos. Por favor, Simone, muito obrigado. Tá bom, então. Bem, o que nós queríamos apresentar aqui para todos é que daqui a um mês, né, estaremos lá no Distrito IMB, em São Paulo, participando do segundo Congresso de Medicina Geral da MB, né? É um congresso que nós estamos aí participando ativamente. A delegação da SOMERG, com certeza, vai ser a maior federada presente lá, né? E vai ser um espetáculo de congresso para todos. Vai ser uma magnitude bem, bem espetacular. Então, conto com a presença de todos. As inscrições ainda estão abertas, né? Vocês sabem que podem contar com a SOMERG para qualquer tipo de informação e até mesmo inscrição sobre algum tipo de cortesia que a gente possa fazer. Então, o evento está maravilhoso. Estarei coordenando duas mesas, né? Uma mesa sobre gastroenterologia e a outra mesa também sobre edemas, né? Do diagnóstico ao tratamento, são várias discussões do mesmo tema. Então, vai ser muito interessante os diversos temas que foram apresentados. E outro vídeo que nós vamos ficar devendo, mas vai ficar para o final, se Deus quiser, é o nosso vídeo da confraternização no final do ano, da Somerge e de todas as nossas filiadas. Então, é um prazer muito grande recebê-los todos aqui nessa noite. Eu vou passar, então, de imediato à doutora Célia para fazer a apresentação e o convite à doutora Isabela para fazer a nossa palestra. Doutora Isabela, um prazer muito grande recebê-la aqui na sua MED. Seja muito bem-vindo e obrigado, tá? obrigada. Boa noite a todos. Fico muito feliz de nós termos hoje a educação médica continuada e com uma amiga, uma grande parceira, sempre uma batalhadora quando o assunto é imunização e vacinas, uma batalhadora no país. E nós temos a honra de tê-la como coordenadora do grupo de trabalho de vacinas e imunizações lá no CREMERGE. Ela é atualmente diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, é presidente do Departamento de Imunizações
da nossa SOPERJ, assim como da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela, além disso, é coordenadora do projeto, eu não falo espanhol, viu? O projeto Confiança das Vacinas da Latino-Americana, né? Confia lá. E é membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do PNI, nosso Programa Nacional de Imunizações, e membro do Grupo Consultivo da Vaccine Safety Net da Organização Mundial de Saúde. Bom, além de outros títulos que essa senhora, querida amiga, tem. E nós não podíamos deixar, eu quis trazer esse assunto, vacina no adulto, quando e por que fazer. Porque por mais que a Isabela Balalé, que as pessoas chamam de Balalai, mas é Balalé, quando ela fala de vacina, ela esclarece sobre vacina, sempre as pessoas trazem dúvidas e mais dúvidas. Associação de vacina pode, não pode, até que idade, quando fazer, quais as implicações e as fake news que a gente tem por aí. Então, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigada. Então, boa noite para todos. Já agradeci o Rômulo e todos vocês. Acho que eu sempre topo, né, Célia? E Célia tem conflito de interesse comigo, porque a gente é muito amiga, né? Então, eu adoro ela me adora, a gente só não sai para tomar um chopp. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, eu sou realmente uma batalhadora. E o que eu faço mais na minha vida é não só estudar, como tentar levar esse tema para todos os médicos. Então, a gente estava falando aqui antes, né? Quando eu cheguei, eu comecei a falar de vacinação do adulto em 1996, século passado, e até hoje não é uma rotina. E até hoje o Ministério da Saúde não tem um calendário do adulto e do idoso robusto. E até hoje, a Organização Mundial de Saúde, quando você olha as fotos, que eu também já discuti isso lá no Vaccine Safety Net, já mudaram, porque era sempre africanos, asiáticos, indígenas, e eu dizia assim, mas como é que vocês querem que o europeu se veja nisso, né? E sempre crianças. Então, isso tudo são vieses cognitivos que fazem você entender que vacinação é coisa de criança. E a gente tem que mudar esse viés, se possível, né, Rômulo? Começando pela faculdade e terminando na especialização, seja ela qual for. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, acho que todos estão vendo. Estão vendo? Estamos, doutora. Eu Sim. vou fechar aqui vocês, senão eu não vejo o meu slide. Então, assim, não adianta fazer gesto, vocês falem que eu volto aqui. Mas o ideal é que a gente faça, que vocês façam as perguntas no final, porque às vezes eu não falei ainda, e no andar da aula eu vou falar. Então, vacinação além da infância, assim que eu gosto de falar, porque eu incluo o adolescente, que também não é muito vacinado, e o adulto, o idoso, e o idoso de todas as idades, né? Porque a tal terceira idade não é uma só. É igual à infância, tem fases, né? Lactente, pré-escolar, escolar, adolescente. Esse grupo acima de 60 anos também tem que ser visto com olhos diferentes, dependendo da fase que ele está, inclusive em relação às vacinas. Então, aqui, meus conflitos de interesse, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui com vocês. É importante saber que eu tenho uma clínica privada, mas quem me conhece sabe que eu dou mais atenção para o PNI do que para a minha própria clínica. Esse slide é bem antigo, é meu, bem antigo. Então, você tem três fases, né? E aqui eu vou falar dessas fases, claro, em relação às imunizações. Então, você tem as crianças, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor momento para vacinar, porque você não vai permitir
que elas se tornem adultos, que foi assim que a gente conseguiu, né? A mortalidade, essas doenças todas que hoje são preveníveis por vacina, eram as maiores causas de mortalidade infantil. Então, isso ficou claro, isso está se perdendo um pouco na memória do povo, as famílias novas, jovens, que não têm essa cultura que a gente tem, pelo menos da vacinação da criança, e começam a não ver risco, que é muito mais do que as fake news são um problema, mas as pessoas ficam, é igual usar cinto, né? Se não obrigar, eu não uso. E mesmo obrigando, eu não uso, porque nada vai me acontecer. E é mais ou menos isso. O calendário do adulto, então, o adulto tem medo de tomar vacina, se for homem, tem mais medo ainda. Isso aí é científico que eu estou falando. Essa crença de que vacina é só de criança, então ele não procura, ele não sabe dos seus riscos e seus médicos também não conhecem adequadamente as vacinas e, a depender da especialidade, escolhem uma ou outra como seu carro-chefe e não fala das outras, né? E o idoso, né, o maior de 60. Então, essa é a fase da imunossenescência. Então, a gente tem dois desafios. Um é a fase de maior risco para complicações por essas infecções, são aqueles que mais hospitalizam e que mais vão ao óbito por infecções, principalmente as infecções respiratórias, que eu vou falar aqui para vocês, cada uma. A gente tem o envelhecimento da população, inicialmente por conta da vacinação em massa. A gente tem aí o grupo de 0 a 14, aliás, o grupo de mais de 65, não está nem contando mais de 60, que deve ser um número muito maior, quase chegando ali, empatando com os de 0 a 14. Então, a gente não pode mais só falar, há muito tempo que não pode, né? Falar de longevidade. A gente tem que falar de qualidade de vida. Não podemos ser idosos sem qualidade de vida. De que adianta viver 100 anos se eu não tenho qualidade de vida? E uma infecção pode levar, pode destruir essa independência, até mesmo do ponto de vista emocional. Isso tudo tem um impacto no idoso muito grande, mesmo que não seja sequela exatamente, que não seja hospitalização, e nem o óbito. Então, por que eu tenho que vacinar o adulto e o idoso? Primeiro, com as baixíssimas coberturas que a gente está hoje, o adulto e o idoso não receberam essas vacinas que hoje as nossas crianças recebem. Se ele recebeu alguma, por exemplo, sarampo, recebeu com menos de 9 meses, que é uma dose não válida, ele tem que se revacinar. E com essas coberturas baixas, a chance de voltar a circular, como foi com o sarampo, entre as crianças é enorme. E aí não é só entre as crianças. Então, você volta a ter a criança como uma, é, uma grande, como é que eu falo? Que leva essa transmissora dessas infecções. Então, por exemplo, durante a epidemia de sarampo, que a gente, né, tinha acabado de eliminar e voltou lá pelo norte, a gente só teve surto porque tinha uma baixíssima cobertura. E o vírus começou a circular. E o vírus começou a circular e teve idoso que morreu de sarampo. E olha que idoso, é muito pouco provável que não tenha tido sarampo numa época que todo mundo tinha sarampo. Mas eu, por exemplo, até os 20 e poucos anos, eu não era vacinada, nem tinha tido sarampo. Foi aí que eu me vacinei contra sarampo. O passado sem as vacinas atuais, o tempo de proteção para algumas vacinas não é eterno, e algumas a gente ainda, por exemplo, vacina pneumocócica. A gente tem
de 2010 até hoje essa experiência? Será que essas crianças serão idosos protegidos da doença pneumocócica? Provável que não, mas a gente precisa do tempo para poder dizer, olha, a gente vai ter que ter reforços ou não. O que não é verdade hoje, porque nenhum idoso tomou a vacina pneumocócica na infância e deve tomar agora. Riscos específicos da idade, vou dar um exemplo, herpes zoster, né, que tem uma taxa de incidência muito maior a partir dos 60, a partir dos 50, do que numa jovem. Riscos relacionados às comorbidades presentes, e quanto mais comorbidade, maior o risco. Imunossenescência, a dificuldade, quer dizer, esse envelhecimento da nossa capacidade de responder, do nosso sistema imune responder adequadamente, que, como eu falei, eu não completei os 2 desafios, é o maior risco para infecção e é também o que faz responder pior a vacina. Então, por exemplo, as 2 últimas vacinas, as 3 últimas vacinas que a gente tem para o idoso, que chegaram há pouco tempo, são vacinas com alta eficácia em idosos. Mas são vacinas que foram desenhadas para isso, desenhadas para levar a esse sistema imunossenescente uma resposta mais robusta. Investimento em longevidade, qualidade de vida, viver mais e melhor. Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem o calendário do adulto, do idoso, faltou aqui o da gestante. Esses calendários nossos são antigos, os primeiros fui eu que, lá atrás, como eu falei, em 96, comecei nessa árdua luta de conscientizar os colegas. Esses calendários, eles são calendários que incluem aquilo que está na rede pública e aquilo que não está na rede pública, né? Que é o direito de informação que esse paciente merece. Os pacientes especiais, que eu não gosto muito desse nome, mas esse já é um nome, né, que tomou, enfim, que todo mundo usa. É porque especial todo paciente é, né? O paciente especial é aquele que merece um cuidado a mais do ponto de vista da vacinação. Então, é aquele paciente que, além de ser um adulto ou um idoso, ele tem alguma comorbidade. E, a depender da comorbidade que ele tem, eu posso ter... Quer dizer, o calendário de adulto é para todo mundo. E, no paciente especial, por exemplo, eu falei aqui que um jovem não vai receber vacina pneumocócica, mas se ele é imunodeprimido, eu vou recomendar essa vacina para ele. Se ele é imunodeprimido, eu vou fazer herpes zoster para ele, que eu só faço acima de 50 anos. Então, são aquelas vacinas, por exemplo, uma pessoa que passou por um transplante de célula de tronco, ela tem que recomeçar toda a sua vacinação, apagada a memória imunológica dela. Então, esses grupos, mais do que os idosos, são aqueles de maior risco de adoecer, de hospitalizar e de ir ao óbito por infecções que, muitas vezes, para o adulto saudável, não é nada. Aqui, para vocês terem ideia, eu peguei aqui o exemplo da doença pneumocócica. A gente vê a diferença aqui da idade, né? Maior de 65 e o menor de 65. Então, a gente vê que aquilo que eu falei, a gente tem que dividir esse grupo. Todos são de risco, né? Mas quanto mais idade, maior o risco. Chegando a pessoa, né, com câncer hematológico, ela tem 57 vezes mais chance de uma doença pneumocócica invasiva do que um adulto saudável. Então, aqui para mostrar por que a gente tem vacinas que não são rotina, mas que nesses grupos são necessárias. Lembrando que no Brasil a gente tem o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que são os CRIs, que oferecem, por exemplo, a vacina pneumocócica 13 valente, que até pouco tempo só estava na rede privada, não está disponível para criança, que é uma tristeza, mas está disponível para esses pacientes imunodeprimidos no CRI.
Olhando aqui a doença pneumocócica e a faixa etária, fica claro que maior de 65, essa coluna, né, vai aumentando aí de acordo com a idade. Influenza, aquela gripezinha que eu não me importo, que passa, é uma doença grave, principalmente em idosos e pacientes especiais. Em adultos saudáveis, também não é bom. Faz faltar o trabalho, faz deixar de fazer uma viagem para onde ia esquiar. Então, assim, você tem várias situações, e além dele poder transmitir para um idoso que, sim, é um paciente de alto risco. Então, esses desfechos aqui são desfechos muito pouco conhecidos. A gente pensa em influenza, imagina uma hospitalização, imagina um óbito, principalmente em idosos, esquece o paciente especial. Eu falei aqui que as especialidades, passou uma moto aqui, que as especialidades vão escolhendo as suas vacinas. Influenza é uma vacina muito prescrita pelo cardiologista, porque ele sabe que a influenza causa infarto. Então, na realidade, ele não vacina contra a influenza, ele vacina contra o infarto. Então, a influenza, assim como os outros vírus respiratórios, causam doença, é, causam uma doença com aumento da, do risco para doenças cardiovasculares, para descompensação de doenças pulmonares crônicas, como, né, o DPOC, complicações neurológicas, Guillain-Barré. Tem muita gente que diz assim, eu não vou prescrever ou eu não vou tomar a vacina influenza porque pode causar Guillain-Barré. Bom, é verdade, a gente tem casos de Guillain-Barré com coincidência com qualquer vacina que vocês possam imaginar. A influenza, isso aconteceu também há pouco tempo com a Covid. O fato é, tanto a Covid quanto a influenza causam muito mais Guillain-Barré do que a vacina. E a relação causal entre a vacina e o Guillain-Barré nunca foi provada para nenhuma vacina. Existe um estudo matemático que considera lá o número de casos que a gente tem de influenza no mundo, o número de pessoas vacinadas, e mostra que a doença ela gera uma taxa de incidência de Guillain-Barré muitíssimo mais alta do que da vacina. Então, complicações renais, descompensar um diabetes, complicações respiratórias que vão além do pior, né, do DPOC, e fragilidade, principalmente quanto mais idosa essa pessoa, uma gripe, uma hospitalização. No México, um dado do Ministério da Saúde do México mostra que a terceira causa de perda de qualidade de vida, de perda do direito, né, do ir e vir, da mobilidade por internação, é a influenza. Então, um idoso hospitalizado, ele pode voltar muito bem e ele pode perder aí vários anos de qualidade de vida. Então, quem mais vai ao óbito por influenza são os maiores de 60, doença cardiovascular, diabetes mellitus e pneumopatia crônica ficam ali disputando o segundo, terceiro lugar. Segundo, terceiro e quarto lugar. A gente, para o paciente com mais de 60 anos, tem, que é uma das vacinas que eu falei, específica e nova para o idoso, já não é tão nova, que é a vacina influenza high dose. Então, aquilo que eu falei, vacinas desenhadas para aquele paciente com imunossenescência, que respondem pior. Então, essa high dose, ela tem 4 vezes mais antígeno do que a vacina tradicional. Então, com isso, você tem uma resposta imunológica, uma imunogenicidade muito maior.
E essa vacina é uma vacina quadrivalente. E para os menores de 60, as vacinas trivalente ou quadrivalente, sendo que a trivalente está disponível na rede pública para aquelas pessoas com comorbidades. Vírus sincicial respiratório. Quem é que já fez diagnóstico de vírus sincicial respiratório no adulto? Bem difícil, bem difícil. Muito raro, até porque a gente não pesquisa. E se a gente não pesquisa, a gente não acha. Então, o vírus sincicial ele acontece ao longo da vida, ele não é exclusividade da criança. Novas infecções vão acontecendo até que chega no paciente especial, no adulto, paciente especial, e no idoso, essa infecção se torna uma infecção grave. Eu vou mostrar para vocês que a mortalidade e a letalidade por infecção pelo sincicial aqui no Brasil é maior nos idosos do que nas crianças. E olha que é um problemão nas crianças. Então, estamos aí os dados que eu falei, a letalidade aqui em maior de 60, e como eu já falei, quanto mais idoso, mais o risco, comparado aqui com crianças de até 9 anos e até, né, a gente vê aqui até o jovem com uma letalidade muito menor do que esses pacientes idosos. Quando a gente olha mortalidade, é a mesma coisa. A gente vai ver mais entre os idosos. Quando a gente fala de casos, a gente vai ver muito mais casos entre as crianças do que entre os idosos. De novo, a Covid ensinou a gente, fez finalmente os laboratórios privados oferecerem o painel viral, né? Pelo menos com Covid, influenza e vírus sincicial respiratório, o que não é uma prática nossa no Brasil. E o Ministério da Saúde ele faz esse painel sempre que uma pessoa, independente da idade, tenha sido hospitalizada por síndrome respiratória aguda grave. Só que, na prática, para os idosos, não estão fazendo o vírus sincicial, e só a influenza e a Covid. Então, isso é uma coisa que a gente está junto com o Ministério da Saúde, reforçando a importância da gente ter esse diagnóstico, da gente conhecer os nossos números e poder prevenir. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, é uma doença inflamatória, né? Todos tanto a influenza quanto a Covid é a mais, mas também o vírus sincicial respiratório são infecções que levam como é que fala, gente? Acabei de falar, ó, de inflamatória, veio. E essa inflamação gera essa situação de risco para o infarto, de risco para doença renal e para muito mais arriscado para quem já tem uma cardiopatia, ou no caso aqui, uma insuficiência cardíaca. Então, está aqui, lembrando a importância da gente, sempre que possível, buscar esses 3 vírus. É importante do ponto de vista da gente ter dados e também para acompanhar melhor esse paciente. A vacina que a gente tem hoje é uma vacina adjuvantada, então também o adjuvante ele faz com que aquela vacina inativada, então influenza, vírus sincicial e Covid são 3 vacinas inativadas, então risco zero de causarem a doença. E o adjuvante faz justamente esse antígeno ficar mais imunogênico. Então, é por isso que essa vacina sincicial é uma vacina adjuvantada. E quando a gente olha aqui, né, o 71%, quase 72% para infecção respiratória aguda, desfecho de doença do trato respiratório inferior, a gente já tem 82% de eficácia, e quando a gente tem o nosso principal
endpoint, a gente tem aí 94% de eficácia dessa vacina. E eu gosto de lembrar, né, quando tivemos a pandemia, ainda temos, mas quando, né, naqueles piores anos, e a população ali muito acompanhando de perto, vacina nova, né, aquela confusão geral, e muito frustrada, inclusive os médicos, mas só isso? Qual é a eficácia da vacina influenza trivalente tradicional em idosos? Fica ali entre os 40% a 50%. E quando a gente via as vacinas Covid também com uma muito mais alta do que isso, né? Mas uma eficácia menor contra a infecção e uma eficácia muito maior contra as formas graves, né? E é isso, vacina, é, todas as vacinas têm como principal endpoint diminuir hospitalização e óbito, e complicações, é claro. Mostrando aqui também, vocês veem números todos acima de 90%, mostrando que tanto para doença cardiorrespiratória, quanto para doença metabólica, ou para comorbidade, mais de 2 comorbidades, essa vacina mantém uma eficácia acima de 90%. Outra preocupação é se a gente vai ter que todo ano tomar a vacina por sincicial, né? Já que a gente tem a sazonalidade. Então, o estudo, isso aqui é estudo do fabricante, mostrou que 94% é a eficácia na primeira temporada. Em relação à infecção, essa eficácia na segunda temporada, quer dizer, no ano seguinte, é de 67%. Mas para o VSR grave, ela está em quase 80%. Então, essa é uma boa notícia, porque não vamos ter que fazer uma dose por ano. Por enquanto, só temos dados para a segunda sazonalidade e isso continua sendo acompanhado. Em termos de evento adverso, uma vacina que causa muita dor por causa do adjuvante, toda vacina com adjuvante causa muita dor, vermelhidão no local. É importantíssimo, quando a gente está vacinando um idoso, informar isso antes, porque ele vai mais tranquilo e se doer, ficar vermelho, ele já sabe como agir, né? Que a gente também tem que orientar como agir e não se assusta tanto assim. Covid, então, a gente agora está com a vacina XBB. Hoje mesmo fala assim, mas eu já tomei 5 doses. Bom, a vacina influenza protege, já falei aqui, 4 meses, 4 a 6 meses. No calendário da SBIM, para aqueles que tomam vacina tradicional, a quadrivalente ou trivalente tradicional, no calendário da SBIM está recomendando para idosos ou pacientes especiais uma segunda dose 4 meses depois. Qual a diferença da influenza e da Covid? Influenza só dá uma vez por ano. Covid é o ano inteiro. O ano inteiro a gente tem, em média, 200 a 300 mortes por semana por Covid-19. Então, o Ministério, agora que a gente está, assim, num melhor momento, né, sem dúvida nenhuma, igual a influenza, a prioridade passa a ser aqueles que têm mais risco de morrer. Claro, qualquer pessoa pode morrer. E quem é que tem mais chance? O idoso e a criança, que, infelizmente, o antivacinismo no nosso país conseguiu destruir a confiança das mães e a gente tinha, até o final do ano passado, a maior parte das mortes em crianças, e as crianças continuam, só perdem para os maiores de 60 e principalmente os maiores de 80. Então, o Ministério hoje está vacinando com a XBB, que é a vacina mais atualizada do mundo, já foi usada desde o ano passado na Europa, Estados Unidos, enfim, no hemisfério norte, e as pessoas com doença crônica, com comorbidades, e os idosos, nós, profissionais da saúde, e as crianças menores de 5 anos, temos que tomar. Vacina pneumocócica, a gente está com muita novidade em relação a isso.
A gente tem a vacina 10, que é uma vacina só para criança. A gente tem a vacina 13, que é uma vacina para a criança e para o adulto, e rotina só para o idoso, então para o adulto de novo, só para aqueles com comorbidades. Essa vacina, como eu já falei, está disponível no CRI, para esses pacientes especiais. E a grande coisa, não sei se vocês veem quando eu estou apontando, mas o 6A, o 3 e o 19A são os principais, chegam a mais de 60% dos casos de doença pneumocócica invasiva. E o Ministério da Saúde chegou o Conitec a aprovar a vacina 13-valente para a rede pública, e pela primeira vez na vida a gente viu o Conitec voltando atrás, e essa vacina não entrou para as crianças ou para os idosos. O 19A é o pneumococo mais resistente a antibióticos, e isso traz um grande problema no controle, né, de resistência aos antibióticos, que é a gente ter que, diante de um paciente grave com doença pneumocócica, você vai acabar optando por um tratamento mais invasivo, com a droga de terceira, quarta geração, temendo que possa ser o 19A. Coqueluche, estamos, não sei se vocês viram, um alerta do Ministério da Saúde, falando do surto de coqueluche no mundo inteiro, na Inglaterra, em Londres, aliás, 181 casos em crianças, com 8 óbitos. As crianças são as que mais morrem mais nos seus primeiros 3 meses. Aqui no Brasil, no último surto, 100% das crianças que morreram tinham menos de 6 meses e quase a totalidade em menor de 3 meses. E a gente tem aí a vacina difteria, tétano, coqueluche, que é DTPA para gestantes, e muitos colegas não recomendam, e pior, contraindicam. Uma vacina segura, nada perigosa, há séculos sendo usada em todo o mundo, e uma vacina que pode mudar a realidade para essa criança de menos de 3 meses, menos de 6 meses, porque a gestante produz os anticorpos e, por via transplacentária, oferece esses anticorpos para o seu bebê. E o adulto, de maneira geral, ou pelo menos toma dupla no posto, ou, idealmente, toma DTPA. Então, agora, por exemplo, o Ministério recomendou que todos os profissionais que lidam com crianças sejam vacinados. Também passou a recomendar, o que eu já faço desde 96, mas, enfim, recomendar a vacinação de profissionais em creche, berçários, que atendem, berçário que eu digo de escola, né? Que atendem crianças menores de 4 anos. Essa vacinação já está ocorrendo. E depois das gestantes, tem o pai, o avô, a avó, a babá, aquelas pessoas que realmente vão conviver de perto com essa criança. 50% das pessoas aos 85 anos já tiveram pelo menos 2 episódios de herpes zoster. Esses são os números do CDC. O herpes zoster, todos vocês sabem, é uma doença da dor, né? Conhecido a relação com a dor. Qualquer paciente, que eu tenho muito jovens que tiveram herpes zoster e que vêm querer vacinar, a gente não vacina porque o risco deles é muito baixo, e o fato de ter tido herpes zoster não quer dizer que vai ter herpes zoster de novo. Pode ter sido um momento ali de fragilidade, baixa da imunidade por algum motivo, mas o jovem tem normalmente um quadro muito mais leve e raramente complica. Já no maior de 50, a chance de levar a uma neuralgia pós-herpética é alta. E aí a gente tem que a neuralgia pós-herpética, a definição é dor por pelo menos 3 meses. E essa dor pode chegar a 1 ano, e a gente sabe que muitas vezes difícil de controlar. Vai parar no especialista em dor, tenta-se de tudo, e é uma dor
Então, isso no idoso acaba com a felicidade dele. Então, está aí uma incidência aumentada tanto para o herpes zoster quanto para a neuralgia pós-herpética, principalmente em maior de 70 anos, 80 anos de idade. Só que é isso que a gente vai viver, né, gente? Então, é melhor a gente pensar nisso para o nosso paciente. Também um problema entre pacientes imunodeprimidos, diabéticos, esclerose múltipla, enfim. Então, é essa vacina do herpes zoster, a vacina inativada, que é a única que a gente tem no Brasil agora, ela está recomendada para quem tomou a vacina anterior, que só protegia por 4 anos, então não está mais protegido. Essa vacina gera uma proteção muito mais alta, a outra ficava ali dependendo da idade, 40%, 70%. Essa tem mais de 95% em todas as faixas etárias e excelentes eficácias mesmo em imunodeprimidos. Então, é uma vacina recomendada para maiores de 18, imunodeprimidos ou com algum quadro, alguma comorbidade que aumente o risco e rotina para os maiores de 50 anos de idade. Então, está aqui eficácia contra a neuralgia pós-herpética da vacina, uma eficácia bastante grande. 2 doses, com 2 meses de intervalo entre elas. Se é um paciente que vai ser imunossuprimido, o ideal é a gente até reduzir, só nesse caso, reduzir o intervalo de uma para a segunda dose para 1 mês. Se isso fizer com que ele possa ser vacinado antes de imunossuprimir. Mas é raro, é raro que a gente consiga fazer isso. Então, existem dados, é claro, eu não trouxe tudo aqui para vocês, mas dados, inclusive, de eficácia em pessoas em quimioterapia. Hepatite A, então, o passado, né? Quem está aqui conhece o passado, era uma doença normal, que a criança não adoecia, mas transmitia, e o adulto adoecia. Agora a gente volta a ter surto, principalmente surtos localizados, principalmente em jovens, a gente não vê isso em criança, porque a criança está tomando vacina, e com um novo perfil, que é a maioria dos casos entre homens que fazem sexo com homens. Então, a gente hoje enxerga a hepatite A também como uma doença sexualmente transmitida. Está aí o número a cobertura vacinal em adultos para hepatite B, uma vacina na rede pública, sem limite de idade, de 0 ao fim da vida, e a gente não tem o maior de 40 não sabe disso, e nem o seu médico prescreve. Então, a gente tem 3 vacinas para hepatite B, para hepatite A, ou as 2 juntas, sendo que hepatite A são 2 doses, hepatite, tanto a combinada quanto a hepatite B, 3 doses. HPV é problema na vida adulta, sim, tanto que o CRI, hoje, já tem tempo, ele vacina homens e mulheres com até 45 anos de idade imunodeprimidos, que são aqueles com maior risco de desfechos piores em relação ao HPV. Então, são 3 doses, idealmente a vacina monovalente, mas é uma vacina só na rede privada, e no CRI, a vacina quadrivalente. Tríplice viral, quem não vacinou deve vacinar, não vou falar muito nisso, sarampo, cachumba e rubéola. Já falei que a gente tem que ter 2 doses depois dos 12 meses de vida. Então, muitas vezes, esse adulto não se vacinou. Febre amarela, a gente evita vacinar o idoso, porque é um risco baixíssimo de doença viscerotropismo, febre amarela causada pela vacina, grave, levando ao óbito, e a gente só vacina o idoso, a gestante, que também é uma vacina atenuada, se o risco da doença é maior do que o risco do evento adverso. Então, para a febre amarela, a gente tem estudos mostrando que, nem em campanhas em massa, várias mulheres são vacinadas grávidas,
sem saber que estão grávidas. E isso é acompanhado e não houve nenhum desfecho, nem em relação à gestação, nem em relação ao recém-nascido, ao feto, da vacina. A gente não faz. Mas, se tiver um surto, em muitos casos, a febre amarela mata. Vai matar o bebê e a mãe. E a vacina tem um risco teórico. Na prática, tanto tríplice viral quanto febre amarela, a gente tem vários estudos de acompanhamento de vida real, sem nenhum desfecho ruim. E é isso, incluindo a vacinação na vida do seu paciente e na sua prescrição. Estou pronta aqui para as perguntas. Falo muito, é um calendário enorme, vacina é complicado, como a gente estava falando aqui quando eu cheguei. Ok. Olha, vou lhe dizer uma coisa, hein? Parabéns. Que capacidade de síntese e ao Estou mesmo até tempo. Beber uma água, né? Tá vendo? tentei ser o mais rápido possível, mas olha a quantidade, que a Célia me pede uma aula desse tamanho, ela podia ter pedido sobre uma infecção, né? Ela pediu o calendário. É verdade. Mas, ó, É, fantástico, parabéns aí. Vou passar para a doutora Célia para ela conduzir as perguntas aí dos colegas. E, mais uma vez, em nome da SOMERG, eu agradeço muito você ter aceito isso e voltamos a falar daqui a pouco. Doutora Célia, por favor. eu só tenho a agradecer, eu sei a capacidade que Isabela tem, e nada me espanta quando se diz Isabela e as vacinas, porque ela domina esse assunto. A primeira pergunta sou eu que vou fazer. Isabela, eu queria que você comentasse a questão de associar a vacina. Entendeu? Junto Por com o mesmo exemplo, dia. a pessoa pensa em utilizar, não, eu vou fazer a minha vacina de herpes e quero fazer pneumonia junto. Pode? Pode. Então, a gente estava até falando nisso, né, Rômulo, lá É. atrás. O Romulo estava falando que a mãe chega lá e são 3 vacinas em cada braço do bebê, e isso gera, né, uma preocupação. Uma coisa que eu faço, por exemplo, com criança e adulto, Célia, é aplicar 2 vacinas ao mesmo tempo. Uma técnica aqui, a outra técnica aqui, 1, 2, 3 e já. Uhum. Diminui a ansiedade, diminui a dor. Por que eu estou falando isso? Porque você pode fazer quantas vacinas forem possível. Então, você pode fazer 2 vacinas no mesmo braço, com um espaço entre elas. Você Hum. pode fazer vacina no ventroglúteo, gente. É a melhor coisa do mundo, não dói. Não é o glúteo, ventroglúteo. No glúteo, muita gente diz, eu quero no glúteo. Não, no glúteo não pode, porque tem muito tecido adiposo e a gente não consegue que a vacina chegue onde a gente quer. Então, Célia, você pode fazer qualquer vacina no mesmo dia, né? 2 vacinas no mesmo dia. Agora, se você optou por fazer algumas hoje e outras numa segunda visita, né, que você vai dividir com o paciente, mas adulto é melhor fazer o máximo que dá para fazer, porque ele não vai voltar. Ele já veio e ele não vai voltar. Se forem vacinas atenuadas, sarampo, cachumba, rubéola, né, tríplice viral, febre amarela, quem eu estou esquecendo? Pólio, que a gente não usa para adulto. Então, vacinas atenuadas, ou eu tomo no mesmo dia, ou eu tenho que fazer um intervalo de 1 mês. As vacinas inativadas, eu posso vacinar todas juntas, inclusive juntas com a vacina atenuada, e eu posso mandar voltar daqui. Eu deixo sempre uma semana de intervalo, né? Porque se eu fiz 2 vacinas aqui, 2 aqui, e o cara volta no dia seguinte, poder pode, mas não é maldade, né? Então, eu deixo pelo menos um intervalo de uma semana. Hoje, não tem nenhuma vacina no calendário do adulto e do idoso que não possa ser feita no mesmo dia.
E o único cuidado é 1 mês de intervalo entre uma vacina atenuada e outra atenuada. Maravilha. Doutor Mauro, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, queria parabenizar a doutora Isabela pela excelente apresentação. Doutora Isabela, duas coisas me preocupam profundamente nos dias atuais. Uma é em relação a verificar que muitos de nós, somente o pessoal mais novo, não estão parando para ouvir os pacientes. Na minha anamnese, muito faz parte, eu sou cardiologista, mas perguntar sobre o calendário vacinal. E a segunda é a desinformação. A gente viu na época quando a pandemia estava na parte, né, alta da sua prevalência, as desinformações que ainda continuam. A gente vê pessoal da saúde, médicos ainda falando mal contra a vacina. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que as instituições e as sociedades poderiam fazer, estão fazendo ou não estão fazendo, no sentido de diminuir esse tipo de situação? Então, Mauro, excelente pergunta, porque essa é uma situação bem complicada. A boa notícia é que, ao contrário do que a gente percebe, né, porque é tanta desinformação, é tanto paciente que diz eu não quero, que você tem a impressão que ninguém mais confia, né? E fizeram até agora uma pesquisa que se repete o resultado. Mais de 90% da nossa população acredita em vacina. Quando a gente vai falar de Covid, né, aí a história muda um pouco. Como eu já falei, destruíram a confiança das famílias para vacinar a criança. E a gente precisa de todo mundo junto, né? Eu me coloco à disposição do SOMES para a gente fazer campanhas de conscientização. Quem já me viu no meu Instagram, eu estou lá brigando todo dia. O que eu falo para os colegas, né, principalmente o pediatra chega a ficar com raiva da família, né, a raiva. Quando a mãe diz que não vai vacinar, a reação é uma reação de como assim você não vai? E eu digo o seguinte: cada um de nós pode ajudar nisso, inclusive falando com colegas, né, é surreal. Eu tenho alguns colegas no Rio e fora do Rio que se tornaram antivacinistas. Gosto nem de falar sobre isso, que é muito complicado. E então, quando você tiver um paciente, uma família que tem medo de vacinar, ao invés de dizer, que absurdo, como é que você acredita nisso, esses caras, aí começa, né? Não, acolhe. E eu digo para o paciente: olha, eu também ouvi falar nisso, eu entendo a sua preocupação, mas eu fui conferir. Claro, se eu fui conferir. E o jeito de conferir é me mandar o WhatsApp, né, Célia? Que me mandam de WhatsApp. Mas manda só para mim, não manda no grupo, porque aí alguém do grupo vai viralizar isso. Manda no meu inbox, não viraliza isso. E explicar para ela: olha, eu fui ver, isso não é verdade. A gente está numa era que o número de artigos retratados aumentou 4 vezes, enquanto o número de artigos não retratados aumentou só 2 vezes. Então, assim, estou aqui falando com a Somerge, sou médica, militante, né, Célia? É isso aí. E a gente precisa mesmo mudar essa realidade e preparar o colega médico, que aqui entre nós não entende de vacina. Ele tem que receber essa informação. Não é mais uma coisa só para criança, não é mais. Então é isso, Mauro. A gente não tem nenhuma vacina que não seja segura. Quando não é segura, a gente fala, como eu falei aqui da febre amarela. Eu me lembro na epidemia de febre amarela, em 2017, 18, vocês devem lembrar. Eu ia para a televisão, eu e vários colegas, a gente ia para a televisão dizer assim: não é para vacinar o maior de 60, porque tem um risco baixo, mas pode morrer da vacina. O que o maior de 60 fez? Foi brigar na fila. Não foi?
E a gente dizia na televisão que podia matar. Então, essa coisa de medo e, assim, hoje a literatura diz o seguinte: não adianta mais você dizer, olha, vacina porque essa vacina mata. É psicológico mesmo. Você não se vê nesse risco. Você diz, todo mundo vai morrer, menos eu. E aí você não tem a percepção de risco só teórica. Alguém disse que morre. Eu já falei 300 vezes que 200, 300 pessoas morrem por semana de Covid e, ó, ninguém está nem aí, porque não sou eu. Devem ser os idosos, devem ser as crianças, mas não sou eu. Então, e quando ele tem medo da doença, ele não tem medo do evento adverso, inverte e sai correndo. Então, a gente tem que estudar isso melhor, e eu tenho dado muita aula sobre isso. A gente tem que saber lidar com isso, e, mais importante de tudo, nunca opinar sem verificar. Nunca diga está errado, nem diga está certo, sem antes olhar de onde veio. E não é difícil, gente. A maioria dos artigos na Covid que circulavam sobre ivermectina e tudo, a chamada, né, o título do artigo era Ivermectina salva. Sei lá. Ninguém abre o artigo. Eu abri. Sabe qual era a Eu conclusão também. do Eu artigo? também. Não tem comprovação nenhuma. Não, não. Se o médico não pode estar. Estou aqui, de novo, falando com vocês. O médico tem que ser orientado. Como assim você recebe um artigo e não lê? Só lê a manchete. Exatamente. Triste, É né? isso aí. Muito obrigado. Exatamente. Muito. Obrigada. Agora eu passo para Sérgio Pina, a seguir Zelina, e temos a Solange. Boa noite a todos. Parabéns à Somerge, Someia, Barra, por estar nos proporcionando regularmente essas excelentes palestras, capitaneada aí pela nossa colega, doutora Célia. Parabéns, doutora Isabela, excelente palestra, muito didática, esclarecedora. A minha pergunta, a senhora falou sobre a vacina contra a gripe, contra a influenza, né? A influenza, que é um dos grandes problemas para os idosos. E falou que é indicado uma segunda dose após 4 meses. A minha pergunta é: a rede pública está disponibilizando essa segunda dose? Porque o tempo todo a gente sempre foi orientado a tomar apenas uma dose no período de antes do inverno, porque era a maior incidência de influenza. E agora a senhora está indicando, dizendo que é indicado se tomar uma segunda dose, né? 4 meses. Então a rede pública disponibiliza. Não, é uma esfera complicada quando a gente olha para o calendário do PNI e o calendário do indivíduo, né? Então, do ponto Sim, de vista de saúde pública, a não ser que eu tenha, né, a gente viu uma vez, né, foi aí durante a Covid que a gente teve um surto de influenza no final do ano. A influenza é uma doença bem sazonal. Então, o que a gente diz no calendário da SBIM é que, do ponto de vista individual, a tua saúde, a influenza circula o ano inteiro. Se você é de alto risco, ser infectado no verão não vai ser bom, né? Do ponto de vista de saúde pública, o custo-benefício de você revacinar a população toda é muito baixo, porque os casos são raros, fora da sazonalidade. Agora, o que é raro para mim? Um caso em mim é 100%, né? É bastante nada raro, se sou eu. Então, é essa diferença quando a gente fala de um calendário de saúde pública e um calendário com um olhar individual, proteger você
sem ver custo-benefício do ponto de vista de saúde pública. Isso acontece com vários medicamentos, né, que a gente sabe aí, que não são indicados para todos e que muitas vezes a gente gostaria que pudessem ser indicados, ou pelo menos indicados, não são disponibilizados gratuitamente para pessoas que a gente até acha que deveriam receber. Agora, Sérgio, o ideal é você tomar, né, o paciente com mais de 60 anos, tomar a vacina high dose, que aí a gente não pede para fazer o reforço, porque aí você tem uma imunogenicidade muito maior, você vai ter uma proteção, uma resposta imunológica muito melhor. Perfeito, obrigado. Ok. Parabéns. Zelina, por favor. Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Logo na chegada, eu cumprimentei a Isabela. E, Isabela, parabéns aí pela sua apresentação. Já tive a oportunidade de assistir várias palestras suas e sei do seu brilhantismo e da sua dedicação ao estudo das vacinas. Eu vou sair Então, daqui mês que vem hoje falando. você tocou na questão da coqueluche, né? Que tem chamado a atenção, mas quer dizer, agora estão chamando a atenção outra vez, mas já há algum tempo que já estão recomendando para os contactantes de lactentes, né? E, e aí eu pergunto a você o seguinte: está vendo disponibilidade na rede pública, porque antes tinha tríplice infantil e o adulto tomava dupla. E aqueles casos daquelas crianças que faziam complicações, se fazia em serviços especiais, se fazia celular. Isso no serviço público. No serviço privado, sempre, quer dizer, sempre existiu. Aí pergunto, atualmente, existe essa disponibilidade no serviço público dessa vacina da Não, coqueluche? a Não, disponibilidade né? na saúde pública. Certo. Eu te interrompi, desculpa. Você estava falando ainda, Zelina? Não, não, era isso, essa pergunta mesmo. Então, Você não tem essa não tem a DTPA, né, difteria teto coqueluche do tipo adulto, que é aquela desintesão pezinho, ela está disponível para Uhum, gestantes, para os profissionais da saúde. Pergunta se eles estão indo lá. Não. Principalmente aqueles que lidam com criança, atendem criança menor de 5 anos, que são as crianças de maior risco. E agora, por conta, em São Paulo, a gente já tem um surto, que a última vez que eu olhei estava com cento e uhum, cinquenta casos, já não me lembro mais. A gente teve 2 casos aqui na UF, que eu também não sei se já evoluiu para mais. Então, estou falando de adulto, né? Estou falando de UF, não uhum. sei se é aluno, se é professor, mas é adulto. E então, diante disso, o Ministério aumentou para pessoas né, professores de creche, etc. e tal, qualquer um na creche, né, que lide com criança menor de 5 anos. O profissional de saúde, no início, era só pediatra, obstetra, e outros profissionais da saúde também ali na lida com a criança, a gestante e só. Aí liberaram para todos os profissionais de saúde. Só que é tudo tão confuso que agora sai a nota que coloca de novo alguns grupos de médicos. Eu diria para você, vai lá que vão te vacinar. Só um minutinho, Não, perfeito. Isabela. Minha A tia do... nasceu há 9 meses atrás, né, e eu tive que tomar a vacina, eu tive que ir para a rede privada, porque eu fui no posto de Uhum. saúde e, por ser cardiologista e não estar dentro desses profissionais, né, que lidam com crianças, eu não pude tomar na rede pública. Início desse De ano. novo, é a Pois é, a questão do informação que eu tinha público-privado. era justamente essa. Não tem como um país, nenhum país. O nosso calendário de vacinação é, eu diria, o melhor do mundo. E mais, a gente não perde na riqueza
para os países ricos, riqueza de vacinas e de recomendações. Se vocês olharem, as recomendações do CDC são as mesmas do Brasil. A diferença, o CDC nos Estados Unidos, nenhuma vacina é gratuita. Aqui no Brasil, todas as vacinas são gratuitas. Então, a gente não tem nem recurso no mundo inteiro para vacinar 100% da população, não tem produção de vacina para isso. Um dos maiores problemas hoje é produção de vacina, porque a indústria não está preparada para atender o mundo inteiro. E, de novo, como eu falei antes, vem a questão do custo-benefício, que para você e para mim, eu tomei, porque sou pediatra, e tomei porque meu neto nasceu. Mas para a saúde pública, o importante, a melhor estratégia para proteger a criança é vacinar a gestante. Triste, né, Célia? É ver o obstetra contraindicando a vacina. Isso é duro. Concordo com você, é muito triste. Bom, passamos agora para Solange, por favor. Ah, boa noite a todos, parabéns, amei a sua explanação. Eu tenho duas perguntas. Uma, que como eu estava no trânsito, eu perdi um pouco, a questão da vacina, né, do sarampo, da coqueluche para o adulto. Alguma coisa, eu ouvi você falar da revacinação por conta de perda de imunidade da vacina, mas quem já teve a doença, teve coqueluche, teve sarampo, o adulto também precisa ser revacinado se ele já teve a doença? São respostas diferentes. Quem teve sarampo vai ter de novo. Tanto que a gente não coloca a tríplice viral no calendário do idoso. A não ser que esteja acontecendo um surto de sarampo e a gente não tem como comprovar se esse idoso tomou ou não a vacina, teve ou não a doença, a gente revacina numa situação de alto risco. Então a coqueluche dá várias vezes na vida, claro, não é comum, a gente tem a coqueluche bastante controlada e a gente tem esses surtos no mundo inteiro. Então, a DTPA é uma vacina não disponível na rede pública. A rede pública vai fazer difteria e tétano. Aliás, o tétano, quando você olha os casos de tétano acidental, em maiores de 60 anos que a gente tem a maior taxa. Isso é no mundo inteiro. E a coqueluche, de novo, ela não é comum. Então, a gente vacina as crianças. É isso que vai mudar, porque a nossa chance de voltar a ter uma doença e de ser infectado vai aumentando com a nossa longevidade. E quanto mais idoso você tiver, uma coqueluche, né? Ainda mais uma pessoa com TPOC. Não pode deixar. Está no calendário especial para o paciente com pneumopatia crônica, cardiopatia. Você imaginar uma pessoa com cardiopatia, eu falei isso no início, né? Tossindo, né? Com a tosse da coqueluche, boa coisa não vai dar. A segunda que eu queria te falar não é nem uma pergunta, é uma corroboração. A gente viu realmente, durante todo esse período de pandemia, né, uma negação de vacina impressionante, com muitos colegas. Ainda hoje a gente tem colegas fazendo essa negação, e é muito difícil lidar com o doente. Eu sou angiologista, tenho muitos pacientes idosos, e praticamente todas as consultas eu tenho que falar sobre ter que vacinar, tanto a da influenza quanto a da Covid. E em relação aos artigos, nossa, eu tenho recebido em grupos de médicos diversos títulos, né, de artigos que falam alguma coisa contra, né, ou a vacinação ou alguma complicação da vacina. E aí, quando você vai lá no artigo, o artigo desmente tudo que está escrito no título, e infelizmente a gente está vendo isso ainda, né, acontecer, apesar do nítido resultado que a vacina trouxe no controle da pandemia.
A gente Eu está vivendo um recebi momento agora, difícil, né? só te interrompendo, eu recebi agora um artigo que está demonstrado que a Covid a Covid longa, né? Ter tido Covid leve ou moderada, a gente tem um monte de dados já de Covid longa, inclusive com cicatrização no pulmão, doença autoimune e tal. Aí saiu agora um artigo fake relacionando a vacina Covid e Alzheimer. Bom, o que a gente vai fazer? É. Como eu sou angiologista, o que eu mais vejo é a vacina da Covid com trombose, né? Então, se ela dá, se o que a gente vê falando que dá trombose, se realmente isso fosse verdade, com a quantidade de pessoas que já tomaram a vacina, a gente teria assim, mais do que uma epidemia de trombose venosa e a gente não vê isso. Isso é muito complicado, né? Porque a gente está lidando aí o tempo inteiro com várias complicações da Covid, várias sequelas, né, inclusive neurológicas da Covid, e ainda assim a gente tem dificuldade de convencer o paciente a tomar. Mas, enfim, eu quero te parabenizar, eu vou precisar sair, que eu tenho uma outra reunião que já começou, desejar a todos aí um bom final de reunião e uma boa semana. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, mas essa questão aí da trombose confundem muito com a trombose trombocitopênica idiopática. Aliás, desculpe, idiopática, autoimune. Imune. É. E aí sim a gente tem, e é por isso que a vacina AstraZeneca e Janssen foram retiradas de mercado. Na época que a gente tinha tantas mortes e um número pequeno, né, de evento adverso, nossa, se não tivesse a vacina AstraZeneca, quantas pessoas teriam morrido da Covid-19? Então é É muita isso. desinformação, gente, é muita ignorância, Muito. é É isso triste. mesmo. Bem, eu Obrigada. Boa vou noite. finalizar a última pergunta com Beatriz Bush, por favor, e finalizamos por hoje com essa sua resposta, Isabela. Boa noite a todos. Mais do que parabenizar a doutora Isabela Balalés por essa palestra, lembrar o papel primordial que ela teve. Talvez você não tenha noção, Isabela, do que você fez por nós no Covid e do que você faz até hoje, mas eu preciso dar esse testemunho porque você foi uma pessoa muito importante na minha vida no momento de tantas dúvidas. Queria dar a notícia que hoje eu tomei no posto perto da minha casa, no Centro Municipal de Saúde, tanto a DTPA quanto também a XBB, sem nenhuma dificuldade, me identifiquei como médica e acabou. Eu queria te perguntar o seguinte: você falou, mas eu queria chegar a uma conclusão. Pneumococos, todo adulto deve vacinar? Não, Beatriz, primeiro te dizer que quando me lembro, né, do que a gente viveu na Covid, eu dizia o seguinte: eu não estava no front, né, no hospital, atendendo pacientes, mas não é mais nem menos o front que a gente enfrentou de maldade, de desespero, de gente morrendo. Foi uma coisa bem pesada. Então, obrigada pelas suas palavras. Até atacada eu fui, me atacaram, nossa, botaram meus dados, CPF, tudo na net. E qual foi? O pneumococo não precisa para qualquer adulto. É o adulto com comorbidade e o adulto com mais de 50 anos. Grupo de risco. Porque você, de quanto em quanto tempo a gente vai vacinar? O resto da vida? Será que eu vacinar um adulto agora vai protegê-lo até os 90 anos? 100? Então, a curva da doença pneumocócica, ela é a criança, cai em cima, aí faz um U e volta lá na frente. E nesse U, que é, né, uma quantidade baixa de casos, são os pacientes especiais. Uma pessoa saudável, rígida, com 40 anos, não espero que ela morra de doença pneumocócica invasiva. Pode acontecer, mas não justifica vacinar todos.
Esse não justifica, é muito difícil da gente, médico, justificar, né? Mas é isso. Eu não vacino nem meus filhos, para mostrar que eu acredito nisso. Ok. Obrigada. Nada. Bem, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Beatriz, seja bem-vinda aqui no grupo da Somerge, nossa diretoria que está cada vez mais atuante. Eu quero dizer a todos que no próximo mês, julho, nós devemos ter aqui conosco o professor Heron Werner, falando sobre a possibilidade da inteligência artificial e o diagnóstico utilizando a realidade virtual, tá? Então, isso é uma realidade nos nossos dias. Ele vai conversar um pouquinho conosco. Isabela, gratidão sempre. Você sabe que eu, humildemente, só tenho muito a te agradecer e dizer que eu sou sua parceira porque deve é. O que você precisar, estamos aí. A Somerge agradece muito. Você se colocou à disposição, então a gente gosta de abusar nesse sentido, viu, Rômulo? Vamos precisar muito de Eu você só e já falo vou fazer besteira. um convite. Já vou fazer um convite. Nós vamos ter um congresso ano que vem. Vai ter tempo. E eu vou querer que você tenha uma boa participação em relação a esse tema de imunização. Agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra agora para o nosso presidente Rômulo, por favor. Obrigado, doutora Célia. Doutora Isabela, estamos chovendo no molhado em falar de tudo que foi falado aqui, do que foi apresentado, mostrado, e é uma coisa assim que realmente nos atualiza, nos coloca no fronte da atualização em termos de vacina. Eu vou abusar um segundo a mais da senhora para perguntar o seguinte: febre, uso de antibiótico, uso de corticoide, me impede de tomar vacina? Febre a gente adia, porque essa sua febre pode ser uma doença meningocócica amanhã, essa sua febre pode ser qualquer coisa. A vacina, na realidade, não vai fazer você ter uma doença meningocócica pior, mas a vacina pode causar febre. Então, para não atrapalhar essa observação, né, dessa evolução dessa febre, a gente adia. Agora, se você tiver um diagnóstico de amidalite purulenta e quiser vacinar, eu vou te vacinar. Mas ninguém vai com amidalite purulenta tomar vacina. Corticoide e Corticoide antibiótico. zero. Corticoide zero. Altas doses, né? Doses que imunossuprimem. A gente vê criança com asma fazendo predizinho em dose baixa e dizendo não pode tomar vacina. Pode e deve, se a criança está bem. A gente só não vacina quando, de novo, seja febre ou outro sintoma, quando a gente ainda precisa ver a evolução disso e não tem nada que a gente fique na dúvida. Será que aumentou a febre porque piorou? Ou será que aumentou a febre por causa da vacina? Só para evitar isso. E o outro antibiótico. Aí esse é zero problema. Zero. Ok. Então, Olha, muito obrigado. A Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro teve uma noite aqui de gala com a sua presença, com as suas colocações. Toda a diretoria aqui presente nossa, tanto da Somerge, quanto da SOMEI, quanto também da Ambibarra, se sentem lisonjeados com a sua presença, com o que foi apresentado aqui. Realmente as portas estarão abertas para todos que ouviram aqui desde o início. Nós teremos o segundo Congresso de Medicina Geral da AMB, que vai ser agora em julho, né, lá no Distrito Anhembi, e também teremos a nossa confraternização de final de ano, que está aberta a todos os nossos associados, amigos, onde nós fazemos homenagem a todos os médicos das nossas filiadas e os médicos do ano da SOMERG. E, claro, o ano que vem, como a doutora Célia já adiantou, nós teremos o nosso congresso bianual da SOMERG, né, que nós já estamos em fase de finalização do local do evento, e a senhora já está convidada para ser uma das nossas parceiras palestrantes, não tenha a menor dúvida, né? Então, muito obrigado. Eu passo a palavra para a senhora para fazer o fechamento da nossa reunião do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Foi um prazer muito grande estarmos juntos. então, eu super agradeço o acolhimento de todos, os elogios, o fofo ficar besta. Não sou, né? Sério, sou uma pessoa normal, simples, tranquila.
E eu me coloco à disposição, porque eu acho que a Somerge pode ajudar muito todos os esforços para combater essa falta de ética, essa falta de punição, né? A gente precisa fazer, porque não queremos virar Estados Unidos, Europa, é um mundo de muito dinheiro e a gente vê o colega largando a medicina para ser anti-vacina, né? Então, quando quiserem, já aceitei de antemão o convite para o ano que vem, só me lembra, né, Célia, porque amanhã eu já esqueci. E eu vou dar como sugestão a gente fazer, não sei exatamente o formato do congresso, mas a gente pode ter uma sala pequena, no formato curso pré-congresso, mas não para falar de vacina, para falar de confiança em vacina. E a gente pode fazer uma coisa bem legal, trazendo o colega mais perto e treinando o colega em como sair dessa saia justa. E boa noite para todo mundo. Ok, muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa Até a noite a próxima, se Deus todos. quiser. Felicidade a Tchau, todos, Boa gente. Boa obrigado. Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite. Boa tchau. noite. Boa noite. Obrigado, Tchau. obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Valeu. Tchau.